Yeah. E aí, nesse um ano todo, a gente já viveu várias emoções e eu acho que o saldo até o momento é negativo. Infelizmente tem que falar isso, mas é a realidade. O saldo até agora é negativo. A SAF não correspondeu, nem 50% do que a gente esperava nesse primeiro ano. E eu não tô falando só em classificação. Classificação também, obviamente, né? A gente tá na zona de rebaixamento. Mas não correspondeu em diversas questões administrativas, financeiras também, porque ficou abaixo do prometido. E aí a gente vai desenrolar essa parada aqui, porque tem uma retrospectiva boa pra gente fazer desse assunto. E independente, Marques, isso é um pacto que eu tenho comigo mesmo. Independente da nossa recuperação, do que vai acontecer com o Vasco até o final do campeonato, que eu acredito, e já falei isso em algumas lives, e vou repetir, que o Vasco vai brigar aí pra chegar na Sul-Americana. Mas a gente não pode esquecer não, cara. O que esses caras fizeram a gente passar, e que estão fazendo ainda, né, irmão? Porque estão longe de cumprir o que a gente merecia e o que eles deveriam cumprir mesmo, né? Luizão, por isso até que quando a gente colocou no título comemorar ou lamentar, não é uma pergunta simples de se responder, até porque também a gente lamentar também a 777, acho que a gente também estaria exagerando, como ele falou bem aqui, né? Comemorar, eu acho que também a gente tá longe de poder também fazer isso. Então quando a gente colocou lá comemorar ou lamentar, eu acho que a gente vai destrinchar aqui pontos favoráveis, né, do Vasco ter virado 777, do Vasco ter virado SAF, e o que a gente pode lamentar, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de comemorar, é inegável que o Vasco era um clube colapsado, né? O Vasco era um clube que já não se vislumbrava nenhum futuro próximo, né? A gente com certeza não, mas acho que a gente pode praticamente dizer que o Vasco não teria subido para a Série A se o Vasco não tivesse virado SAF, ou se tivesse subido por algum motivo, o Vasco já estaria agora sentenciado a disputar novamente a Série B ano que vem, pela falta de fôlego, pela falta de recurso, por tudo que a gente falou, as dívidas de curto prazo. Então eu acho que o Vasco ter virado o SAF foi positivo no aspecto do clube ter recuperado a credibilidade dele básica, né? Vamos dizer assim, né? O que seria a credibilidade básica? Acabou a questão de salário atrasado. O Vasco deixou de ser aquele clube que literalmente não tinha R$1 para poder tirar de lugar nenhum, para pagar ninguém. Tudo era penhorado. Tudo que batia na conta saía. E aí eu acho que o Vasco foi recuperando, sim, toda essa credibilidade básica, volto a dizer, né? Por que básica? Porque até hoje a gente ainda não vê um Vasco com uma credibilidade plena no mercado. De jeito nenhum. A gente ainda vê aí um dever de casa grande. Mas, de fato, era inevitável, deveria ter acontecido a SAF. E aí a gente vai começar a desdobrar agora toda a parte de como que virou SAF, né? Que é a questão da falta de transparência dos pormenores do contrato, os números que foram batidos o martelo na época lá da tratativa, que depois a gente começou a dizer, a gente vai falar aqui, que é aquela distribuição do aporte ao longo dos 4 anos, que é aquele mentiroso 1,4 bilhões. Nunca foi, nunca será. Que depois a gente constatou que, na verdade, sempre foi 700 milhões, não foi 1,4 bilhões. Isso aí. Então a gente tem uma nuvem negra também que paira nesse negócio que incomoda a gente. E esse outro lado que, sem dúvida nenhuma, foi melhorando o clube, né? De um ano pra cá, né? E é importante colocar também, até porque, de repente, você que tá assistindo agora a live, você não teve oportunidade de nos acompanhar aqui, e a gente já tá aqui desde junho do ano passado, ou seja, antes da SAF chegar, a gente sempre foi favorável que tivesse a SAF. A gente jamais bateu contra. A gente não era daquele grupo de xiitas que existe até hoje no Vasco, que vive dizendo que o Vasco tinha jeito, do jeito que estava. É só um xiita para falar isso, porque o Vasco não tinha de onde tirar dinheiro e de onde gerar o dinheiro. O Vasco não tinha de onde gerar o dinheiro, essa é a realidade. Só que da maneira que foi fechado, com a empresa que foi fechado, os detalhes que foram aparecendo pra gente do contrato fez a gente ficar muito contra.
Fez a gente ficar muito contra a maneira que tudo foi conduzido, principalmente pela diretoria associativa, que foi quem escolheu e botou essa SAF para dentro. Então, uma coisa é entender que era necessária a SAF. Outra coisa é compactuar com isso que está aí, da maneira que foi feito. E aí a gente tem várias paradas para colocar e... Você que sempre está organizando aí o nosso cronograma de assuntos, pode puxar aí que a gente vai desenrolando. E eu acho que o ponto de partida, né, cara, é inevitável também que a gente sempre fale que o ponto de partida para que a gente, principalmente a gente jogasse a nossa expectativa lá pro alto, né, irmão, é aquele pronunciamento do Josh no ano passado, né? Sim. As vésperas lá do Vasco com o rival, em que ele disse que seria o último Vasco rival, que o Vasco estaria longe do ponto de vista orçamentário. O jogo do Campeonato Carioca. Que era um jogo do Campeonato Carioca, que acho que foi o jogo que a gente ganhou, não lembro se foi o jogo que a gente ganhou, enfim. Foi nas vésperas de um jogo contra eles, que a torcida jogou a expectativa lá pra cima, e aí depois a gente foi vendo um pouquinho desse castelo de areia desmoronando, né, cara? Então, houve, né? Não, a gente não ganhou esse jogo não, tá? Não ganhou, né? Não. Esse não foi o do Morato, não, né? O do 3x1, não, né? Não. Eu achei que tivesse sido esse. Mas independente disso, aí veio aquele aporte inicial antes mesmo de sacramentar, né, dos 70 milhões, que tirou o Vasco da asfixia. Ali o Vasco estava devendo, cara, sei lá, 1 ano de direito de imagem para jogador, irmão, 3, 4 meses de salário atrasado. O Vasco já estava com risco de jogador entrar na justiça para poder pedir o passe que o jogador pode depois de 3 salários atrasados, né? E aí vieram os 70 milhões, e aí a gente, né, até nesse momento agora, no dia 2 de setembro do ano passado, aportaram os 120 milhões, e aí a gente foi criando a expectativa. Meu irmão, vamos formar um puta time, pô, vai vir aí o puta time. E aí veio lá o 6 de novembro, lá com o jogo contra o Ituano, que a gente subiu pra Série A. E aí, a partir dali, a gente falou, caralho, acabou o tormento, inclusive reafirmado por toda a liderança na época, né, cara? O Abel dizendo que o Vasco não ia mais sofrer, o nosso ACO lá, o torcedor do rival, também dizendo que o Vasco ia ser competitivo no ano seguinte. O próprio Brax dizendo que o Vasco seria um clube que seria protagonista, principalmente na Série A, ou seja, dito por todos eles, né? Então imagina esse somatório de pronunciamentos, né? Josh dizendo que a gente não ia ficar distante, Abel dizendo que a gente não ia sofrer, o ACO dizendo que a gente ia ser protagonista e o Brax acompanhando todo esse discurso. E aí, né, meu irmão, vieram as nossas frustrações, porque a gente começou a desdobrar essa questão dos aportes, né? Então, a gente foi descobrindo que os aportes, na verdade, me parece que estavam acontecendo com o próprio fluxo de caixa do clube, né? Então, aquilo que a gente falou de que um cofre seriam os aportes, o outro cofre seriam tudo que o clube gerasse no dia a dia, para se pagar a dívida. E aí o dinheiro foi se misturando, e aí, meu irmão, veio um 2023 que trouxe realmente muita desconfiança pra gente. Quer um delivery de qualidade no conforto da sua casa? Liga pra gente, 988-128-435. Temos os melhores produtos e um atendimento de excelência. Seu evento vai ser um sucesso.